Em Shadow of the Colossus, Vander, que é aparentemente um guerreiro, busca reviver uma garota chamada Mono. Para isso, Vander vai até um templo antigo para invocar uma entidade ancestral chamada Dormin. A entidade diz que para reviver Mono, Vander deve derrotar os 16 colossos da Terra Proibida. Monstros gigantes e outros menores espalhados pelo mapa. Cada colosso vai te trazer novos desafios e, segundo as informações de Dormin, a morte dos 16 seres ainda desconhecidos por Vander e por você é extremamente necessária para que Mono retorne à vida. Com toda essa história, o game traz um peso mitológico religioso muito forte para toda a obra, de uma maneira que até hoje eu ainda não vi outro game ter coragem de fazer. Depois eu falo mais sobre isso. Vander começa sua busca com a espada ancestral e um arco do tipo longo, as únicas armas que ele tem. Durante a história, a narrativa vai se desenrolando com diferentes batalhas épicas e lendárias, com cada um dos 16 colossos. Eles são enormes e outros nem tanto e também difíceis de derrubar. A missão de Vander é bem clara: derrotar os gigantes para ressuscitar Mono. Ele está obstinado a isso. Durante sua busca, Vander pouco a pouco vai se transformando. Essa transformação começa a ser cada vez mais visível fisicamente. Seu corpo passa a mostrar sinais de deterioração, como se ele estivesse perdendo algo a cada colosso derrotado, como se sua humanidade estivesse morrendo junto de cada colosso abatido, ou como se cada um dos colossos estivesse sendo, na verdade, sacrificado, e esse sacrifício está cobrando seu preço a Vander. Sua missão vai ficando mais difícil, pois os efeitos de suas ações começam a afetá-lo de forma mais direta, porque depois de cada luta ele sempre desmaia e é como se ele também estivesse sendo atormentado por almas antigas. Mas nada disso é certo, é apenas minhas impressões. Agro, o cavalo de Vander, é seu companheiro durante toda a jornada. Agro tem um papel importante no jogo. Ele é o meio de se locomover de Vander pelos gigantes terrenos do mapa. O cavalo também participa de algumas batalhas, sendo essencial para escapar ou alcançar locais que só um cavalo poderia chegar. A relação entre Vander e Agro é uma parceria construída em torno de um objetivo comum. Agro não apenas carrega Vander durante a viagem, mas também oferece apoio emocional e físico em momentos cruciais. Emocional porque ele é seu companheiro, que você pode contar sempre. A história de Vander e Agro é marcada por sacrifícios. Vander perde sua humanidade enquanto avança em sua missão, com cada colosso derrotado trazendo um custo altíssimo para ele. Agro permanece ao lado de Vander, mas também tem que aguentar os desafios de cada batalha. A história não apenas fala sobre a busca de Vander por ressuscitar Mono, mas também sobre os custos das escolhas feitas, as perdas que acontecem no caminho e a relação entre Vander e o seu cavalo. Os dois se tornam símbolos da jornada e das consequências que ela traz. Meu palpite é que Agro não está exatamente ao lado de Vander, mas ele ajuda Vander por também querer reviver Mono.
Seu mundo aberto é vazio, uma escolha de design que reforça o tema principal do jogo: sacrifício e as consequências das suas ações. A falta de outros tipos de inimigos, falta de missões secundárias ou qualquer outro tipo de distração cria um ambiente focado exclusivamente na jornada de Vander e Agro, o que é muito diferente de outros games de mundo aberto. Mas acredito que essa escolha foi influenciada também pelas limitações de hardware da época. O espaço a ser percorrido entre cada colosso é um ponto importante também, pois vai te dar tempo para pensar e refletir sobre o que exatamente você está fazendo. Ao invés de recompensas materiais, você vai ser presenteado com paisagens únicas e atmosferas bem diferentes entre as regiões de cada mapa. Cada área do jogo foi projetada para ser inesquecível. Florestas densas, desertos, lagos e montanhas fazem parte da diversidade dos cenários. Esses ambientes funcionam como quebra-cabeças naturais que vão te desafiar a encontrar cada colosso, também lhe dando pistas. A transição entre os diferentes biomas é quase imperceptível. Isso vai te dar uma sensação de continuidade e imersão sem quebras bruscas entre uma parte e outra no design do mapa. Apesar do mundo ser vazio, ele não é monótono. Por cada região, tem características próprias que despertam sua curiosidade para ir lá dar uma olhada na paisagem. A espada ancestral de Vander tem um papel importante na mecânica de navegação do mapa. Ela reflete a luz do sol para apontar na direção do próximo colosso que você vai ter que abater. Dessa forma, o game vai influenciar você a explorar o mapa de forma mais intuitiva. Não há um minimapa ou setas para te guiar. Isso aumenta ainda mais a sua conexão com o ambiente. O design favorece a observação, dessa forma te forçando a prestar atenção aos detalhes do terreno e aos pontos de referência naturais de cada ambiente. Mais da relação com o agro é reforçada pelo design do mundo aberto. O cavalo é essencial para atravessar grandes distâncias, mas seu controle não é completamente responsivo, o que simula o comportamento de um animal real. Você não controla agro, você controla Vander, que aí sim controla agro. Essa escolha aumenta a sensação de realismo e faz com que cada distância a ser percorrida tenha seus próprios obstáculos. O silêncio predominante durante as longas distâncias entre os colossos dá um toque único para a atmosfera desse jogo. Apenas o som do vento, os passos de agro e os efeitos do ambiente vão te acompanhar. Essa ausência de música durante a exploração entra em contraste com as batalhas contra os colossos, onde aí sim a trilha sonora ganha destaque. Por isso, o design de mundo não é apenas um cenário, mas uma parte ativa da narrativa, o que reforça o sentimento de que, alguns sacrifícios, você vai estar só. O mundo aberto não busca preencher os espaços vazios com atividades, mas busca criar uma experiência de introspecção. O vazio é um elemento narrativo que reforça o isolamento de Vander e o peso da sua missão. Durante todo o jogo, você vai ter a sensação de que está fazendo alguma coisa que não devia ser feita.
O sistema de câmera e os controles em Shadow of the Colossus têm um papel importantíssimo na experiência de gameplay, mas vem com limitações que afetam sua jogabilidade. A câmera é automática, porque o tempo todo ela busca oferecer ângulos cinematográficos, mas sua movimentação pode dificultar a execução do que você quer fazer, principalmente durante as batalhas. Isso é especialmente perceptível em momentos críticos como escalar os colossos, onde a visão é essencial para identificar pontos vulneráveis ou planejar estratégias. Você acaba sentindo que está seguindo o roteiro sem poder ser muito criativo. Você pode usar o botão para travar a câmera no colosso, mas isso também dificulta ao ajustar o foco ou guiar agro. Tentar fazer tudo isso ao mesmo tempo tem como resultado comandos imprecisos. A necessidade de combinar movimentos com mudanças frequentes de câmera exige atenção o tempo todo, o que pode te deixar frustrado em momentos tensos. A interação entre o jogador e a câmera é um desafio a mais em cenários ainda mais complexos, onde o posicionamento correto é vital para o sucesso para vencer um colosso. Os controles também apresentam dificuldades que afetam a fluidez da jogabilidade. Montar e guiar agro precisa de prática para dominar, porque o cavalo possui uma física própria que pode entrar em conflito com as ações que você quer fazer ou que você quer que ele tome. Em batalha, a movimentação de Vander nem sempre responde de forma precisa, especialmente durante escaladas em colossos maiores ou que tentam derrubar Vander. Mas apesar disso, o sistema de física é sim coerente com a proposta do jogo, mas precisa de paciência para ser dominada. Outra coisa que afeta a experiência é a precisão necessária para usar o arco. Durante as batalhas, equilibrar a agro, mirar corretamente e evitar ataques simultaneamente exige uma coordenação avançada. Isso pode criar uma barreira para jogadores menos familiarizados com os controles detalhados ou que buscam uma experiência mais tranquila para relaxar e perceber que vai ter que desenvolver uma técnica mais precisa para avançar na história do jogo. Esses defeitos não comprometem totalmente o jogo, mas são pontos que poderiam ser otimizados para melhorar a imersão. Embora me pareça que existiu sim uma intenção em dificultar certas manobras na jogabilidade. Em relação às limitações da câmera e dos controles, não podemos deixar de destacar que tudo isso também foi influenciado pelos limites técnicos da época do jogo. Contudo, essas características fazem parte da identidade de Shadow of the Colossus, sendo tanto um teste de habilidade quanto um elemento narrativo que também reforça a jornada árdua de Vander. A atmosfera é construída por meio de diversos elementos que trabalham juntos para criar um ambiente imersivo e que impacta. O jogo utiliza silêncio e som de maneira calculada para transmitir a solidão e a grandiosidade do mundo vazio. O som ambiente, como o vento ou o galope de agro, é fundamental para criar um espaço que parece vivo, mas desolado, reforçando a sensação de isolamento que vai te acompanhar durante todo o jogo. A escolha de cenários gigantes sem habitantes é fundamental na construção da atmosfera. Não tem aldeias, inimigos menores ou qualquer outro tipo de interação relevante que
que não seja com os colossos. Essa decisão leva a sua atenção para os terrenos desabitados e ajuda a perceber o contraste entre um reino antigo inabitado com os momentos tensos durante uma batalha lendária. As músicas nos encontros com os colossos estão lá para reforçar isso. A ausência de distrações de tempo, como atividades paralelas, ajuda na imersão e aumenta a sua sensação de estar sozinho. A trilha sonora que entra em momentos-chave, como durante os encontros com os colossos, intensifica a sensação de urgência e grandeza. A música é ausente nos momentos de exploração. Tudo isso permite que o silêncio reforce a solidão. A trilha sonora muda conforme a dinâmica do confronto e acompanha as ações de Vander e do Colosso. Tudo isso meticulosamente projetado para criar uma ligação emocional com os eventos do jogo. Os desenvolvedores querem que após cada confronto você continue com o Colosso na sua mente para te fazer refletir se o que você está fazendo é ou não a coisa certa. A iluminação é utilizada para criar transições visuais que se relacionam com o seu progresso. Luzes intensas e sombras profundas interagem com a arquitetura das ruínas e paisagens naturais, guiando os seus olhos e marcando o caminho. A espada de Vander, que reflete a luz do sol para indicar a direção do próximo colosso, faz parte da integração ao design de gameplay. Entre outras palavras, isso ajuda a reforçar a conexão entre você, o personagem e o ambiente. O design de Shadow of the Colossus utiliza a interação entre som, cenário e iluminação para construir uma atmosfera que dá peso na narrativa e em suas ações. Cada elemento foi pensado para complementar ou contrastar com outro elemento. O resultado, uma experiência que depende do ambiente tanto quanto das mecânicas ou da história. Shadow Colossus apresenta uma narrativa que dialoga com outros temas mitológicos e até bíblicos. A história de Vander, que desafia um poder superior para trazer de volta Mono à vida, pode ser comparada a temas de mitos clássicos ou passagens religiosas. Trazer alguém de volta à vida é algo completamente fora do alcance da humanidade. A ideia de enfrentar criaturas colossais para alcançar um objetivo impossível se compara a arquétipos de heróis que desafiaram deuses ou as leis da natureza. A presença de Dormin, uma entidade aparentemente dividida e selada, lembra narrativas sobre divindades fragmentadas ou entidades que possuem poderes ambíguos. Ao mesmo tempo que podem fazer o bem, também podem fazer o mal. Seu papel como Vander e a sua fonte de poder, a espada ancestral, reforça a dualidade entre o bem e o mal. Um tema recorrente em mitos e textos religiosos. A troca que Dormin faz entre ajudar Vander e exigir a derrota dos colossos sugere pactos com forças maiores. Forças essas que nós humanos não temos como ter certeza de suas intenções. Isso é mencionado e aparece em várias culturas religiosas. No jogo existe um jardim secreto que é acessível apenas com uma resistência elevada de Vander, na minha opinião fazendo referência ao Jardim do Éden. As frutas encontradas lá, que reduzem a barra de vida de Vander, lembra a ideia de conhecimento proibido e suas consequências. Está claro que o game busca transmitir algum tipo de reflexão filosófica
explica sobre a vida após a morte, ou, como eu mesmo costumo dizer, a vida após a vida. Os colossos representam desafios gigantescos que têm paralelo com figuras mitológicas como ciclopes ou titãs, que simbolizam forças da natureza e obstáculos imensuráveis para um herói. Dessa forma, podemos comparar Vander a Hércules da mitologia grega, ou Perseu, também da mitologia grega, ou Siegfried da mitologia nórdica. A forma como cada colosso é apresentado, com características únicas e localizações também bem diferentes uma da outra, também reflete a diferentes designs, arquétipos e mitológicos que influenciam o design do jogo. A jornada solitária de Vander também traz elementos de histórias de penitência e busca por redenção. Ele atravessa um mundo vasto e inóspito, enfrentando provações que testam sua determinação e principalmente sua humanidade. Esse tema se conecta à ideia de heróis trágicos que, em busca de um bem maior, desafiam limites pessoais e sofrem as consequências de suas escolhas. Nesta parte, entra em contraste com Vander, pois seu objetivo parece ser mais pessoal, ou podemos até chamar de egoísta. O jogo traz elementos que reforçam a sensação de que Vander está lidando com forças que podem causar um mal maior, mas ele não se importa se esse for mesmo o preço a pagar para reviver Mono. O jogo traz referências para criar uma história que carrega significados mais profundos. A combinação de elementos mitológicos e bíblicos ajuda a contextualizar a narrativa, onde a luta de Vander tem mais camadas de interpretação que ressoa com temas universais como a vida após a vida. Shadow of the Colossus é uma experiência marcante. Mesmo com limitações nos controles e na câmera, o jogo cria uma jornada emocional e reflexiva. Seu mundo vasto e vazio e a luta contra os colossos e as referências a mitos e símbolos bíblicos elevam esse jogo como um marco dos videogames. A obra desafia convenções e permanece relevante, oferecendo mais do que um jogo. Oferece também uma reflexão sobre sacrifício, solidão e as consequências das nossas escolhas.